E o que a gente faz quando record in progress? Ri. Olha isso! Yes, yes. Mais um, mais um, mais um. Hoje nós vamos rir mais, que nós estamos com o Fernandão, que é um líder que, Ai. e como é que se diz? É muito atuante, tanto na administração como na área do riso. Esse fundo de tela aqui é do grupo que vai se formar agora, às 9 horas da manhã. Ah, que legal! Eles prepararam isso aí, eu roubei. Gente, o título que eu coloquei para a gente fazer... Eu estou feliz, quero dar bem-vindas à Lorena. Lorena, tu já participou e eu não me lembro a primeira vez? Não, dessa reunião de manhã, das manhãs de sábado, não. Então, é a primeira bem-vinda. vez. Prazer estar aqui. O título que eu usei é Associação Nacional de Yoga do Riso. Bom ou ruim, como, por quê, para quê, para quem e quem deve responder essas perguntas. Eu vou começar pelo final hoje. Explico por quê. Porque o meu princípio, um dos princípios que eu mais valorizo para qualquer coisa é a democracia, tá? Qualquer coisa coletiva. Tá? E ser democrático é aquela história, emanar do povo para o povo. Então, cara, se eu quero ser democrático, eu tenho que começar por aí, tocando quem deve responder as perguntas que nós estamos fazendo, e não eu responder ou um líder responder. Tá? Para começar, a gente vai começar vendo alguns pontos que eu separei sobre liderança, porque a gente fala muito... O que você é? Eu sou líder de yoga do riso. Tá? E eu vou compartilhar a tela com vocês. Eu acho meio chato esse negócio, mas como eu pesquisei isso agora de manhã, eu não tenho outra opção. Então, vamos nós. Esse é o novo líder, mas tem uma outra tela aqui que eu quero mostrar. Pô, será que sumiu a outra? Sumiu. Bem, a outra tela falava o seguinte, que ainda nós temos um conceito de liderança que é fechado nos interesses do líder. É uma pessoa que é capaz de mobilizar os liderados, porém, ele é muito fechado no interesse próprio, nos próprios pensamentos. E aqui ele fala, o novo líder deve, primeiramente, desenhar estruturas e medidas para tornar o seu sistema de forma que contenha um aprendizado mútuo e sempre atualizado de ambas as pontas de sua organização, criando canais e processos inovadores de um modo que as pessoas possam participar de todo o processo produtivo. De alguma forma, todo esse texto está ligado com democracia. Então, o que ele chama de ser novo líder, e não um líder velho, está ligado a ser democrático. Então, eu estou falando isso porque a gente está se propondo a criar uma associação. Tá? E como deve ser essa associação? Aí eu já entrando no... Aliás, eu não vou entrar ainda. Como deve ser essa associação? Quem deve participar dessa associação? Para que serve essa associação? São respostas que devem ser respostas democráticas. Elas precisam ser participativas.
Eu vou falar rapidamente aqui, depois eu vou voltar a esse tema. Eu não sei se vocês sabem, mas aqui no Brasil, a maioria das associações elas fecham muito rapidamente sem cumprir seu papel. Por quê? Porque, na verdade, não se trata de associação. Se trata de pessoas que lideram alguns pequenos grupos que, depois de um tempo, eles perdem um vínculo com a associação e a associação passa a ser a associação de um só. Exemplo clássico disso é síndico de condomínio, associação de classe. Eu, depois de um tempo, eu passei a achar muito curioso, porque eu via as lideranças querendo ajudar algum político. Aí chamava os representantes da sua, aliás, os representados das suas associações para o churrasco do político, para o político poder falar. Pô, churrasco de graça, galera. Chegava lá, não tinha viva alma. Comida e bebida de graça não tinha ninguém. Por quê? Porque não tinha vínculo. Isso a Annelise manja. E aí, não tendo vínculo, não tem associação. O que cria a associação é o vínculo, não é a liderança. E para ter vínculo, tem que ter conhecimento, tem que ter participação. Por exemplo, se você não cuida do seu cachorro, você nunca vai amar o seu cachorro. Se você não conhece o seu cachorro, o comportamento dele, cada detalhe do seu cachorro, você não vai amar o seu cachorro, você não vai ter afeto, você nunca vai estar dividindo com ele o mesmo espaço, dividindo com ele a tua intimidade. E, com isso, você não tem uma associação com o seu cachorro. Existem vários níveis de associação. A gente precisa falar de associação porque, por incrível que pareça, hoje em dia, falar de associação para as pessoas é tão estranho quanto falar da natureza. Se eu chegar aqui e propor para a maioria de vocês, gente, vamos fazer uma trilha, talvez a maioria diga, pô, eu não vou fazer trilha nenhuma porque eu odeio mosquito, eu não vou fazer trilha porque eu não sei nem por onde começar, eu não tenho menor contato com a natureza. Então, essa história de amar a natureza está muito complicada porque você não tem intimidade, você não tem conhecimento, você não tem conexões que te façam estar associado à natureza. E agora, nós estamos passando pela mesma coisa com relação ao outro ser humano, com relação ao comportamento em grupo. Então, querer falar de associação, seja qual for a finalidade, uma finalidade filantrópica, pô, até para ser bandido, para ser corrupto, está complicado, porque os corruptos estão se desentendendo aí à torta direita porque eles não conseguem chegar a um senso comum. Aí, cara, senso comum. Olha o que eu falei aqui sem querer. Primeira coisa, você tem que ter um senso em torno daquele assunto. E depois tem que tornar esse senso comum. Você tem que analisar o que o Fernando pensa, o que a Annelise pensa, o que a Lorena pensa, para a gente saber o que tem de comum. Então, essa coisa da associação, ela tem que começar por nós mesmos, pelo interesse. Você vê o seguinte, nós estamos aqui hoje, agora 10 pessoas. Gente, você querer começar uma associação de classe pelas lideranças porque, cara, nem todo mundo é líder, nem todo mundo tem a capacidade de conduzir os liderados. E cada vez menos, porque cada vez mais você vê pessoas com ambições pessoais, porque elas ficam conectadas apenas com os próprios pensamentos e não procuram saber o pensamento do outro. Isso é fruto do egoísmo.
E aí, o que acontece? Eu vou me fechando cada vez mais em mim mesmo. E não consigo liderar. É óbvio que eu não vou conseguir liderar. Se eu não procuro saber o que é o outro, como é que pensa o outro, como é que eu vou liderar o outro? Entendeu? Então, inicialmente, eu proponho que a gente passe a olhar para isso. Olha, se eu quero ter uma associação, eu preciso ter empatia. Eu preciso dar oportunidade para que as outras pessoas falem, se exponham e criem intimidade com o que é uma associação, com o que é ter participação. Ela precisa ter a noção de que, se ela não participar, se ela não falar, se ela não entrar na energia daquilo, ela não vai colaborar com a associação. E aí, olha o que geralmente acontece. Você pega algumas pessoas que têm algum magnetismo e elas começam a liderar, organizar coisas, reuniões, traçar esquemas sobre organização, sobre leis, tudo que os papéis, como é que se diz, mais grosseiros de uma associação a nível jurídico-administrativo. Aí, os aspectos mais sutis, esses que eu estou colocando, de participação, de empatia, de energia, isso é deixado de lado. Aí, o que acontece? No começo, que é o que está acontecendo agora. Eu acho que houve uma resposta muito satisfatória em termos de resposta do formulário. Todo mundo aqui é entusiasmado com o riso, todo mundo está querendo dar maior força para o riso. A Dani ri para caramba, muito bom. E vai haver uma energia, um fogo inicial muito bom. Só que, se as pessoas não começarem a participar e com essa noção de estar fazendo um esforço, porque vai ser um esforço, participar de reunião, saber o que é, do que se trata, se eu combino, se eu não combino, se eu quero mesmo, se eu posso, uma série de considerações, e tem que fazer esse esforço, que vai acontecer o seguinte: nós vamos ter líderes se reunindo, essas pessoas, geralmente, elas têm uma capacidade, têm mais disciplina, têm mais concentração, elas vão manter esse esforço. E aí, depois de um tempo, esse fogo vai se apagar para as pessoas que são mais espertas, e elas vão saindo. Você sabe por quê? Porque o líder não olhou, não fortaleceu o aspecto associativo, o aspecto de agregar. E, se ele não faz isso, ele, em breve, vai ser apenas líder de si mesmo. Então, todo esse esforço que eu estou fazendo em torno de democracia, em torno de esclarecer o que é liderança, é para que vocês, mais tarde, não abandonem a associação. Porque, não se enganem, a dificuldade de você criar uma associação é mole. Criar uma associação é muito fácil. Agora, manter uma associação e fazer com que ela cumpra os seus objetivos, isso aí eu vou dizer para vocês que existem já estatísticas falando sobre isso, e elas não são nada animadoras. Tá? Então, feito essa introdução sobre as questões sutis da característica associativa, a gente pode começar a falar a nível prático de associação. Mas, antes disso, eu queria que, se alguém tiver alguma coisa a falar sobre isso que eu acabei de dizer, como é que vocês veem isso, e aí eu volto a dizer, é necessário que vocês falem, que vocês participem, porque, senão, o que está acontecendo aqui agora é que eu estou vomitando ideias na cabeça de vocês. Para que a gente possa integrar as nossas ideias, é necessário que vocês façam um esforço para falar e botar a ideia de vocês para fora. Porque, a partir da ideia de vocês, a gente vai criar novas coisas. Então,
eu vou abrir espaço e vou me calar, só para ver se vocês conseguem participar. A Karina está levantando a mãozinha. Bom dia, gente. Bom dia, Bom Karina. dia. Bom dia. Bom, o William deu um geral sobre associação, né? Eu tenho um entendimento sobre associação também, que eu faço parte, ajudei a fundar duas que estão em funcionamento. Uma está meio parada e a outra está super ativa. E claro que tem a ver com quem está puxando a diretoria, né? Isso é fato. E como que a associação se criou também é importante. Agora, a gente ficar pensando, né? O assunto hoje é sobre a associação a nossa, né? A que a gente tá criando. Não, Karina, não é sobre associação a nossa, não. Não é? Deixa eu ver aqui Não. na chamada para hoje é falar sobre a associação, se associa o Yoga do Riso, a Associação Nacional de Yoga do Riso, bom, ruim, como, por quê, para quem deve responder essas Exatamente. perguntas, né? Mas o foco está exatamente no último, está em destaque. Quem deve responder essas questões? Bom, eu acho que eu sou uma das pessoas, né? Eu Uma sou das líder de pessoas, Yoga do exatamente. Riso. Como você não chegou no começo, eu estava justamente falando do aspecto coletivo, não de liderança, entendeu? Eu estava falando justamente que uma associação, para se manter, ela não pode depender apenas dos líderes. Então, tudo bem, se você quiser. Essa associação específica, né, ela vai ser formada a partir dos líderes, né? Ela vai ser formada com líderes e pessoas que trabalham com risoterapia. Por isso que eu estou falando, Essa associação essa específica, associação né? que você está falando, para mim Sim, que ainda é a não. que está aqui no... Não. Essa é a Abrariso, está escrito Abrariso aqui. Não, tá esse Associação Nacional de Yoga do Riso. Qual que é aqui que a gente está Não, formando? olha só, não tem uma associação ainda, a gente está pensando em formular. E, no meu ponto de vista. Estamos formulando já. Não. No meu ponto de vista, ela vai começar a ser formulado quando esse grupo maior começar a participar. No ponto de vista de algumas pessoas da diretoria, já estou falando até da diretoria, vocês veem como é que a coisa está complicada. No ponto de vista das pessoas que estão se reunindo, que não é uma associação ainda, tá? Existe. Eu não vou entrar no mérito porque o convite foi para falar de uma associação de Yoga do Riso hipotética, porque é isso que existe para essas pessoas que estão aqui. Só eu e você temos nos reunidos, então não acho justo que essas pessoas passem a discutir de coisas que elas não conhecem. Então, o nosso trabalho hoje aqui não é falar sobre a Abrariso. A Abrariso acontece nas reuniões da Abrariso. Se você veio com esse objetivo... Então, no meu entendimento, a opinião que eu coloco aqui, a partir do que tu colocou, né, é que dia 5 de outubro vai ter a reunião para conversar com todos que tiverem interesse sobre a Abrariso. O formulário foi feito, muita gente respondeu. Desse grupo que respondeu, algumas pessoas disseram que querem participar, mas não querem participar das reuniões, que é o direito, né? Tem gente que não quer participar ativamente da reunião, mas quer estar junto, quer saber do que está acontecendo e quer eventualmente opinar, mas não todas as vezes. E tem um grupo mais reduzido que quer começar a participar das reuniões e participar ativamente. Então, esse ponto também deve ser respeitado. Eu acho que o fato de se ter criado um formulário e questionado as pessoas sobre isso é também demonstrado empatia de saber o que cada pessoa está pensando sobre o assunto, né? E ficar pensando que pode, no futuro, desmanchar, porque existe estatística e tal, eu acho que isso é se preocupar com o futuro. Não, isso Né? é A gente tem estatística, aqui, isso não é agora, isso é é a minha presente. opinião, Tudo bem. estou dando a minha opinião. Tá. Eu acho que agora é o momento da gente se organizar enquanto associação
em função de tudo que está posto, até no Congresso estão querendo votar essa questão da possibilidade de incluir o yoga e talvez o yoga do riso nas PICs, né? Então, é importante que a gente esteja organizado para ter uma representatividade. Então, na minha opinião, é o momento da gente criar essa associação e, né, tem já, né, eu acho que é importante colocar isso, William, que já existe uma associação, que é o Instituto Brasileiro Você do está Riso. antecipando fala, eu não pretendia falar disso, tá? Dentro do meu senso de democracia, tá? Tem etapas que precisam ser cumpridas. Quando você antecipa uma informação, você já pode estar influindo no pensamento da pessoa. Mas é que é uma coisa que não tem como omitir. No meu entendimento, a gente não tem como omitir isso, porque já está posto. Olha só, Karina, vou voltar a repetir. Não é que eu não estou querendo omitir, tá? Eu dei start dessa história, só que eu vou cumprir outros papéis que eu acho que não estão sendo cumpridos nas nossas reuniões. E o objetivo aqui hoje, eu já falei para você, se você teve uma visão diferente, isso é uma coisa perfeitamente possível e normal, tá? Eu já falei para você, eu não quero discutir aqui hoje, porque aí a gente vai... Primeiro, eu vou estar antecipando, não é justo, coisas que estão lá. E segundo, não é o meu objetivo aqui. Meu objetivo aqui é falar de uma forma genérica sobre as associações. E aí, se você toma um espaço de tempo falando sobre a Braiso, que vai ter o seu momento, você vai me impedir de discutir sobre a associação de uma forma genérica, aberta, democrática, sem indução. A ideia é deixar a coisa aberta, o sistema aberto. Entendeu? Então, a Iraildes também está querendo falar. Fala, querida. Então, bom dia. Eu fiquei um tempinho bem bom aí, sem participar do Saber do Riso. Esse é um espaço que eu aprecio demais, porque tem gente que é do movimento e tem gente que é do pensamento. Eu sou mais do pensamento, eu gosto muito de filosofia, de estudar, de entender como as coisas acontecem. E esse espaço, para mim, é muito rico, porque, até então, muitas inquietações que eu tinha relacionadas ao yoga do riso, as práticas, como é que isso reverbera, como é que isso ressoa, eu encontro aqui no Saber do Riso. Eu considero muito benéfica esse movimento de diálogo, essa construção coletiva que vem daqui, né? A partir dos encontros, o material é produzido, a gente tem acesso depois, e a gente vai acessando e construindo conteúdos, né? Isso é muito bom. Eu preciso falar que eu tenho uma dificuldade muito grande com compromissos. E o que eu vejo é o seguinte, olha, eu estou namorando o yoga do riso, eu estou flertando com o yoga do riso, e é muito gostoso essa coisa meio que sem responsabilidades. Para mim é muito bom. Mas, por um outro lado, num país democrático de direito, os direitos civis só vêm a partir de uma organização. Então, se você quer usufruir, se você quer comungar economias, se você quer usufruir direitos, você precisa casar. Eu acho muito difícil. Equilibrar as coisas. Eu acho muito difícil. E eu vejo que esse movimento leve, natural, que é o resgate, o encontro com a alegria genuína do humano, né? Eu vejo que a gente está numa linha tênue. Eu vejo que é muito benéfica e necessária a ideia da associação, mas eu estou preocupadíssima com os caminhos das relações em função disso.
a questão da maturidade, as questões emocionais que vão aflorar a partir desse movimento de legitimação, de organização, né? E o desejo de estar. Eu penso que talvez a provocação do William, eu entendi a sua provocação desde o encontro há 15 dias atrás e de hoje, relacionada a essa inquietação, qual é o meu desejo? Tanto que no questionário eu tive dificuldade de colocar, porque eu entendo que eu tenho uma responsabilidade moral com o movimento e eu preciso me colocar à disposição de estar na associação, porque se eu quero usufruir do gosto, do prazer, de pertencer a essa comunidade, eu também tenho que assumir responsabilidades. Isso faz parte de um processo de maturidade, eu vejo assim. Mas também eu tenho muito medo de perder essa coisa gostosa do flerte, do namorar, essa leveza, entende? Então, eu estou muito inquieta, mas, ao mesmo tempo, eu me disponibilizo a estar no movimento, para a gente ver o que vai acontecer. E essas percepções todas relacionadas à agregação humana é muito importante, para que a gente tome consciência. Porque depois que a gente sabe, não tem como a gente saber, né? Então, a gente tem que estar consciente de onde é que a gente está. Onde é que eu estou? O que eu quero só usufruir do gostoso disso aqui? Eu também quero estar fazendo parte da promoção disso. Né? E aí, é mais assim, a minha aparição e a minha colocação aqui é mais nesse sentido assim, de trazer a minha percepção daquilo que você está querendo, né? Que eu entendo assim, de avaliar o meu desejo com todo esse movimento. O que eu quero desse movimento? Né? E aí, eis-me aqui. Vou fazer como uma gotícula de água no oceano que vamos juntos. Se eu estou indo para um ribeirão, para um rio, ou para o oceano, eu me coloco até onde eu consigo acompanhar o fluxo, né? E é isso. Oi, Iraíldes, cara, que delícia de colocação. Eu vou falar rapidamente. Eu acho que, cara, está muito focado no que você acabou de falar. Quando você manifesta alguma coisa que nem eu fiz, colocando a possibilidade da associação, os olhos da maioria das pessoas brilharam, ou seja, surgiu o desejo de que aquilo aconteça. Mas como é que é esse desejo? Porque o desejo é uma coisa em particular, uma coisa individual. E aí começa, o meu desejo é que eu possa tocar meus projetos. O meu desejo é regulamentar a profissão. O meu desejo é isso e aquilo. Mas e o aspecto associativo? Você também tocou até onde eu possa estar participando. E as minhas possibilidades, e a minha doação, e a minha entrega. Então, é o equilíbrio entre o individual e o associativo que vai permitir que a coisa aconteça. Se você fica estritamente pessoal, o associativo não acontece. Se você fica extremamente associativo, você também perde o desejo, porque o teu desejo inicial acaba se perdendo na coletividade. Então, esse equilíbrio é fundamental. Agora eu vou deixar a Annelise falar, que ela estava na frente. Vai lá, Annelise. Annelise, antes de você começar a falar, você desculpe, porque foi importante que você começou com riso. E eu quero falar o seguinte, olha só, muito pau vai quebrar, vocês vão ver muita coisa feia em termos de discussão durante a criação da associação. Mas eu quero que vocês saibam o seguinte, absolutamente todas as pessoas que estão envolvidas, elas estão sinceramente querendo o melhor do Yoga do Rio. Tá? Só que é da natureza humana a divergência, o conflito, e a solução é essa que a Annelise fez. Quando você estiver com raiva do outro, vai lá e... Porque o outro não é só o outro também tem as características boas e ruins, todo mundo tem
sombra e tem luz. Então, vamos lá, não vamos ficar fixados. Desculpa, Annelise, aproveitando o seu riso só. Annelise, posso só pedir para o Rony? Ô, Rony, você pode silenciar o seu microfone que está fazendo uma barulheira danada que a gente não consegue escutar, Annelise, por favor? Aê, gratidão, valeu. Vamos praticar o que a gente vem aqui, por isso surgiu, né? E nós nos darmos conta disso, que é isso que a gente está pregando, né? E durante a reunião conseguir exercitar isso, quebrar as tensões para relaxar esse cabeção e ele voltar a operar com a nossa parte inteligente. E eu queria mostrar uma figura aqui, uma imagem do cérebro, mas eu não sei como fazer isso. Pode ser, William? Eu acho que não dá, Annelise, porque, pelo menos até tá. onde eu conheço, porque eu posso fazer assim. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar o roche para você, mas depois você vai precisar me devolver. Mas eu te... Não, deixa assim, é? deixa assim, que vai ficar muito complicado. É que eu olhando aqui só para me organizar, porque eu queria ser que nem a Iraildes, sabe? A Iraildes eu assino embaixo, foi sensacional. Esse é um ambiente que nós estamos estudando o saber do riso, a sabedoria. Então, ele é muito solto, muito possível de falar, e cada um dá a sua opinião, e o negócio estava fluindo muito bacana. Quando vem um negócio de associação, ficou mais tenso. Mas a gente vê que é uma necessidade dessa organização humana, como a Iraildes falou, e cada um tem uma característica aqui no grupo. Alguns são mais comunicadores, outros são mais executores, outros são mais analistas e outros são mais planejadores. Então, do cérebro de cima, dessa parte do lógico, do nosso neocórtex, o executor e o comunicador é um perfil que funciona assim. O comunicador é uma característica de porcentagem de cada um, então essa ferramenta é uma ferramenta que eu trabalho de análise do perfil, e na minha análise do meu perfil, o comunicador ele está em 43%, ele tem uma dominância na minha pessoa, e se eu me conheço bem, eu vou agir melhor para o mundo, contribuindo com o mundo e para mim, para os meus interesses. E eu acredito muito que juntos somos mais fortes. Esse é o perfil do comunicador. O executor ele tem um perfil que, quando eu quero, eu consigo. E aí vai descendo no cérebro mais intuitivo e trabalho de analista, que me pareceu um tanto bastante da Iraildes. O analista, eu gosto de fazer as coisas do jeito certo. E o planejador, o mundo seria melhor se as pessoas tivessem empatia. Então, essas porcentagens na nossa personalidade dá um conjunto da obra que a gente se coloca no mundo, e então tem líderes diferentes em todas as associações e instituições. Aí, quando a Karina traz que existe lá Itu e mostra que tem um lugar que está sendo discutido, essa Abra Riso, e tem uma instituição que já existe, que estuda o riso, para mim foi um alívio saber que tem outros locais e que não está tudo concentrado aqui, que aqui tem um outro espaço. Daí tu falou, aqui é um espaço mais solto para a gente conversar sobre essas ideias. E então, eu fiquei aliviada com as informações da Karina, porque tem os contextos para conversar e para realizar a dinâmica do objetivo afim. E aí fica melhor. Então, eu faço parte de 4 associações, e eu sou uma pessoa que, quando eu estou num compromisso, eu levo muito a sério. Então, os encontros aqui, para mim, é um compromisso. Se eu não puder participar, eu vou ter que falar com o líder, que é o administrador, para explicar as minhas faltas e a minha distância. E eu tenho uma característica que a Iraildes falou, que eu me identifico muito, que eu gosto de navegar superficialmente. Aonde vai passando para um outro campo que não me interessa, eu me desligo. Inclusive, das associações já aconteceu isso. A associação era por um objetivo, e eu estava lá trabalhando junto, levando a sério. E começou a se transformar em churrasco de político. Não era o que eu queria. Essa minha associação não me representa mais, e eu não participo mais. E me distancio. Então, esse objetivo,
essa pauta, o tema que vai ser falado, o porquê que existe a associação, tudo isso nós estamos conversando aqui solto. E já tem um local pensando nas regras, nas normas, no estatuto e tal, porque a necessidade existe. Como disse a Iraildes, nós somos humanos e precisamos nos organizar e ter regras, né, e condutas. Então, a gente já está estabelecido que precisa ter uma associação. E aqui está se pensando com mais leveza. Senão o grupo vai ficar muito chato, eu vou parar de participar, porque o meu interesse aqui é corpo humano e cérebro fazendo uma ação conjunta e se integrando o tempo inteiro. É um estudo. Minha área de interesse é um campo de saber que vai me ampliando, me expandindo esses conhecimentos para atuar como uma psicóloga que eu sou, que interessa muito como o cérebro funciona lá na minha clínica. Aqui fora eu já fico mais livre e, paralelamente, uso essa musculatura do sorriso, que é muito diferente do riso, que os líderes fazem o trabalho de vocês que vocês fazem. Mas eu estou associada com vocês, porque eu fiz o curso de liderança e isso me deu muitas ideias legais para o meu trabalho, da minha pesquisa cerebral, de como funcionar. Então, está tudo certo. Entrego de novo o riso para vocês e muito obrigada pela atenção. Obrigado, Ana. Annelise, do que eu captei, você vai ter oportunidade agora de ver como é que é a coisa de uma forma coletiva, como é que é a interação do riso com assuntos sérios, entendeu? Com contraposições ao que o próprio riso diz, e como é que isso acaba formatando o coletivo em detrimento do individual. Dani, você quer falar? Bom dia a todos, que alegria poder estar aqui hoje. Gente, eu acompanho esse grupo sempre pelo YouTube. E eu acho ele, assim, de uma riqueza sem tamanho, sabe? E quando começou com esses questionamentos, né, que o William colocou lá, quem somos? Somos família? Somos comunidade? E aí cada um foi colocando no encontro lá o que era. E eu percebi isso, que realmente, para cada um, esse conjunto de pessoas tem um significado diferente, né? Às vezes fala, é a família do riso, mas tem gente que tem uma família que não é lá tão boa quanto é o encontro aqui do riso e tudo. E essa questão da associação também, eu gostei de saber, assim, que já tem também, já está encaminhado, né? Porque realmente eu tenho muita confiança, assim, no trabalho do Sandro, no trabalho, né, do pessoal, e até cheguei até a acompanhar o Maurício também, De Rose, e tenho, assim, essa confiança neles. E quando veio para mim o formulário, que pergunta, agora eu esqueci qual era a pergunta, mas eu coloquei, gente, o Instituto Brasileiro de Yoga do Riso já não é uma associação, porque no meu entendimento de formação, instituto já teria que ser uma associação, né? Então, e como tem esse nome, eu pensei que já até existia. E eu vejo pela associação, assim, de algumas classes das práticas integrativas, porque como não são, não tem um conselho regional, né? Não é assim formalizado, existem essas associações e elas são importantes para poder ver essas questões da política pública, né? Então tem a associação dos acupunturistas e aí acaba surgindo outras, que eu acho que é o maior perigo. Então você tem a associação dos acupunturistas e aí tem uma outra associação dos acupunturistas e aí fica dá uma rachada na classe, né? Então, essa preocupação de ser realmente unificado para poder ter os benefícios. E eu vejo essa discussão aqui nesse grupo específico para os associados, né, os demais, para fomentar essa necessidade da participação. Porque senão vai ficar realmente uma coisa
que as pessoas ficam assim, eu acho até que já existia, no meu caso, né? Eu achava que já era Instituto do Yoga do Riso, já tinha, mas não tinha me dado conta de que se eu achava que já existia, que eu deveria, então, participar, né? Como associada e tudo. E como vai ter agora essa reunião e estamos nesse processo aqui, eu acho fundamental para isso, para fomentar na gente essa necessidade, esse entendimento da participação. Porque, realmente, se ficar só depois um grupinho, eles vão ficar cansados, até quem está com muito desejo, com muita vontade de fazer a coisa acontecer e tudo, com a falta da participação da categoria dos demais, acaba esfriando mesmo, e eu acredito que pode vir daí esses dados que o William trouxe, né, da fragilidade, assim. Mas eu acho que é fundamental que a gente tenha esse compromisso de envolvimento e participação, porque senão perde o porquê. Dani, cara, que gostoso, cara. Você, a primeira vez que está participando, eu já sabia que você acompanhava, cara. Eu fico muito feliz que você tenha captado a essência do que eu estou querendo dizer. É justamente quando você falou o exemplo da acupuntura, é isso que acontece. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente não tem o hábito, a gente não cultiva, o nosso cérebro ainda não tem os caminhos neurais associativos adequados, porque a gente sempre viveu uma política de exclusão, uma política de exploração, que não considera o outro. E aí, o que acontece? Você cria uma associação que a semente dela já parte de um princípio que já existe alguma coisa na cabeça de alguém. Tá? E associação é o agrupamento, não é o papel, não é a ideia de uma pessoa, não é a capacidade de liderança de uma pessoa. A associação é quando você consegue... Porque uma coisa é você associar e outra coisa é você manter a associação. Então, o que acontece aqui no Brasil é exatamente isso que você falou. Começa uma associação, por falta das sementes apropriadas, aquela associação não se mantém. E aí vem logo outro pensamento, uma outra documentação, uma outra explosão, e aí, daqui a pouco, e aí vai dividindo, e a gente só faz dividir. Então, o que eu estou tentando fazer aqui é o seguinte: é criar sementes democráticas, porque sem democracia não vai haver, ou seja, se não for um movimento conjunto, que todo mundo se acompanha, todo mundo vai chegando junto, vai evoluindo junto, o que vai acontecer é todo mundo vai se separando, começou separado, vamos nos separando e por aí vai. Não existe uma coisa comum, a gente tem que se habituar a esse movimento de contração, aproximação e distensão. Se hoje eu estou discordando de algumas pessoas, eu tenho que acreditar nelas, porque acreditar é um processo associativo. Compaixão e empatia são outros processos associativos. Agora, quando eu fico com raiva, quando eu começo a discriminar, quando eu começo a achar que eu sou melhor, quando eu começo a achar que eu sou dono da razão, tudo isso são coisas que vai segmentar cada vez mais, vai dividir. Então, esses aspectos sutis é que eu estou querendo tratar. A Annelise está querendo falar. Eu acho que eu não vou nem conseguir chegar se é bom ou ruim, do jeito que a coisa vai. Mas vamos lá, Annelise. Eu entendi. Vamos exercitar a prática do que a gente prega. Isso é disciplina. Isso aí. Eu estou entendendo uma coisa que, na minha prática de vida, quase idosa, ano que vem eu faço 60, daí eu vou ser da classe dos idosos, com direito à sabedoria, que a gente está aqui em conceitos diferentes.
Então, existem os conselhos profissionais das profissões. Então, esses conselhos regem toda uma ética para o profissional poder ser o profissional que ele é. Daí tem os conselhos regionais, que já fazem, nesse guarda-chuva, uma ação das regiões. E todos os profissionais dessas áreas têm as associações, e as associações são várias dos mesmos profissionais, e várias regiões, às vezes, tem mais de uma associação. E os institutos são os locais que estudam, eles não têm a ação de uma associação, é outro regramento. Então, essas regras, isso não separa, isso agrega, essa noção que está separando, que eu resolvi falar, William, porque dentro de uma associação que eu fundei, a liderança e a outra liderança das diretorias começaram a brigar de um jeito que não me representava mais, porque não era o assunto porque existia a associação, era um assunto que era de cada um do seu poder, que estava usando esse poder dentro da associação. E aí se desmembrou aquilo para uma outra associação da mesma causa, para se tornar o que ela era, o afim dela, para nos representar, porque uma associação dá direito de financiamento público, uma associação organiza os participantes, os associados, para fazer um congresso, uma associação tem outro motivo de ação. Um instituto é para estudar, é para enriquecer a sabedoria, também dá uma taxação de imposto menor em relação às coisas, porque é um instituto. E um conselho é para regrar. Então, nós não estamos aqui, não é perigoso ter mais associação, porque o regional e a cultura modifica os pensamentos e as linhas de ação daquele grupo, daquele agrupamento, e daqui a pouco tem um encontro, um congresso, alguma coisa, de todas as associações dessa área afim, que se enriquece com esse saber. Então, essa sensação de que está se perdendo e pulverizando é um estudo. Será? Nós estamos... A democracia, por exemplo, ele tem um amplo estudo da democracia no planeta, que foi percebendo como é que as democracias funcionam em vários países, por que parecia que não funcionava. É um estudo que eu li há muito tempo e que eu me impressionei, o que sobrou na minha cabeça é que lá na Inglaterra é secular o reinado, né? Tem rainha e rei o tempo todo, mas o que funciona é aquele parlamento lá, então aquela democracia lá, ela tem uma representatividade para o povo pelo rei e a rainha, é uma adoração, e que rege uma coisa, mas que na verdade não governa, mas governa. Eu achei muito impressionante aquilo, porque era, nesse estudo de todos os países, a democracia que melhor funcionava era aquela que tinha os reis e as rainhas, sabe? Então, aquilo ficou na minha cabeça, era um pedacinho da pesquisa. Então, a gente está aqui numa liberdade de estudar e de falar, e a gente se rala, né? Porque fica tudo gravado lá no YouTube. Então, a gente tem que se cuidar também, né? A gente está se expondo aqui. A minha associação, a minha participação aqui, por enquanto, vai ser de simpatizante, né? E de curiosa, e buscando sempre por os meus interesses, que é como que esse cérebro se organiza com esse corpo, que é o meu estudo, minha área afim. E o sorriso, que é a minha prática, meu estudo há uns 20 anos já. Então, devolvo em risada e sorriso. Muito bom, Annelise, mais uma vez. Cara, da tua fala eu posso recolher várias coisas, mas primeira coisa, democracia, você lê um livro, tá? Só que eu não sei qual é o autor, e pelo menos dentro do que você falou, a ideia de democracia ficou melhor representada pela Inglaterra. Só que talvez isso não corresponda à realidade de todo mundo, porque outros países nórdicos, e a gente também tem que ver, por exemplo, o Butão é um país pobre, economicamente pobre, e talvez o princípio de democracia do povo para o povo não seja tão claro para a gente, mas a verdade é que eles têm um conceito que é super interessante, que é relativo ao bem-estar, é o PIB do bem-estar. Então, o que é funcionar melhor democraticamente, às vezes é uma coisa complexa, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas
vou aproveitar a tua fala e vou só pontuar muito rapidamente, porque não vai dar tempo para explorar tudo, ser bom ou ser ruim uma associação para o movimento do riso, tá? Essa é uma preocupação altamente pertinente, tá? É uma preocupação que eu tenho certeza que tem mexido muito com o Sandro, tá? O Sandro, até agora, ele não disse, ele está participando, ele está exatamente no mesmo papel que a Annelise está, de análise. Por quê? Porque mexe justamente com a contradição da organização e o riso. O riso é desorganizador, o riso não é organizador. E se você começa a querer organizar muito o riso, pode dar problema. Então, mas é aquilo que eu falo, para que o riso se mantenha, para que o riso... Aliás, o riso vai se manter sempre, mas para que a gente possa dar uma função social, uma organização do riso, a gente vai ter que ter muito equilíbrio nessa criação. Porque você imagina, a gente está falando de energia, a gente está falando de juntar as energias da coletividade que ri, sem perder o riso dessa coletividade. Então, é um estudo que tem que ser muito profundo, e aí eu vou dar crédito ao Marcelo Pinto, que o Marcelo Pinto uma vez pegou e falou, pô, a gente precisa muito de psicólogo nessa associação, e precisa mesmo. A gente precisa de psicólogo, terapeuta, para estar fazendo o que psicólogo e terapeuta faz, que é... Como é o nome daquele trabalho, Annelise, que um ajuda o outro a se observar? Pô, me esqueci. Mas todo terapeuta geralmente busca outro terapeuta para saber como é que está a situação Supervisão. Supervisão. A gente vai ter que estar fazendo supervisão constantemente. Se a gente está rindo, isso que a Annelise faz, vai ter que ser constante. Então, quanto a ser bom e ruim, e aí é que entra aquilo que eu falei. Quem deve dar essas respostas? Quem deve dizer se é bom, se é ruim? Somos todos nós, como coletividade, e não lideranças separadas, porque líder é um papel de destaque. Se você está destacando, você não está associando. E quem precisa de estar nessa supervisão é a coletividade. Se o objetivo é associar, é direcionar uma energia maior, a coisa tem que funcionar bem coletivamente. A líder, cara, no meu ponto de vista, eu botei, quem não assistiu, estava lá escrito, o líder tem que ter o papel de gestar os desejos, ele tem que ter a capacidade de vislumbrar o coletivo e ajudar esse coletivo a caminhar, e não escolher caminhos para essa coletividade. É completamente diferente, entendeu? Uma coisa é ver, você tem que ter muito desprendimento para ser um líder real. Se você for um líder dentro dos seus próprios pensamentos, você está sendo um tirano. Você está sendo uma pessoa que está direcionando as massas. Então, e isso dentro do riso não vai funcionar. Com relação àquilo que você falou, eu concordo com você, Annelise. O fato de estar abrindo outras vertentes, outras associações, não significa necessariamente um problema. Porém, nesse momento que a gente está passando agora, se isso acontece, é um problema. É mais ou menos que nem a gestação. Se o cérebro começa a se desenvolver muito mais rápido que o coração, ou coisa, eu não sei porque eu não entendo tanto, vai ter problema. Tudo tem o seu tempo. Se começar a dividir agora a Associação Gaúcha do Riso, a Associação do Riso Descendente, e por aí vai, a associação do riso como um todo ela não consegue disparar. Entendeu? Agora vamos deixar a Karina. A Karina levantou a mão.
Eu sinceramente acho que não tem muito essa preocupação, sabe? As pessoas não estão muito dispostas a criar associação, porque criar associação é trabalho, gente. E daí reunir grupos, porque para criar uma associação tu tem que ter uma diretoria, então tu vai reunir um grupo no Rio Grande do Sul, um grupo aqui, outro grupo ali, não é tão simples assim. E no meu entendimento, essa associação brasileira, ela pode ter grupos de trabalho. Daí pode ter um grupo de trabalho da região sul, ou não sei se esse termo, grupo de trabalho, uma comissão, sei lá, né? Mas a própria associação brasileira, ela pode abarcar essas diferentes regiões, né? Numa única associação ter esses grupos que contemplem as regiões do país. Porque, claro, é diferente, né? O Nordeste é diferente do Sul, tem as suas peculiaridades, então essas peculiaridades precisam ser respeitadas. E eu vejo com muita alegria esse momento de associação, eu acho que tem tudo para dar certo, para envolver cada vez mais gente, as pessoas têm cada vez mais líderes se formando, risoterapeutas também, né? A terapia do sorriso, eu acho que tinha que entrar também junto na associação. Eu mesma tenho usado muito o sorriso, inclusive quando eu guio sessões de yoga do riso, tem vários exercícios que eu faço com um sorriso, e eu sinto que o sorriso é o primeiro passo, assim, para levar o riso, né? Pessoas que não têm o hábito de rir e direto para o riso, elas levam até um choque, né? Elas acham muito estranho. Então, se começa com o riso ele vem mais fácil a partir daí, né? Até o Marcelo Pinto, um dia no Laboratório do Riso, ele falou que o sorriso seria o raio e o riso o trovão, né? Então eu sinto assim que o sorriso ele tem que estar cada vez mais junto com esse movimento do riso para a gente conseguir levar para mais gente essas práticas, né, que são tão simples, inatas, maravilhosas, que estão disponíveis para todo mundo de graça, e as pessoas não sorriem, não riem, né? E eu vejo então que a associação ela pode ser também esse espaço para levar mais longe esse movimento, né? Conseguir atingir mais gente e, e é isso. Vamos todo mundo participar dia 5 da reunião. Essa fala da Karina, eu concordo plenamente que o caminho é a associação unificada, não resta dúvida, tá? A minha preocupação sempre é aquela de... Não, aliás, não é uma coisa minha, tá? É uma coisa que eu vejo muito claramente. Se não houver uma participação coletiva, se não houver uma identificação... Cara, e cada vez isso, para mim, está mais claro. Já tem muita pessoa experiente com associação, que já declararam lá no formulário, então as pessoas... Muita gente está, que nem a Annelise é experiente e está observando. A capacidade de observação da Annelise é bem profunda em relação à maioria. E se ela perceber que a liderança que está ocorrendo não é uma liderança que contemple uma maioria, que aquilo vai ter seguimento, ela não, cara, conforme eu não tenho mais idade, tá, para aventura. Eu não tenho mais idade para embarcar em furada. Se eu perceber que amanhã a coisa pode, por mais que tenha boa intenção, por mais que seja do riso, eu vou, cara, dedicar um tempo e uma energia, porque eu tenho pouca energia. Eu estou velho, a minha energia já está indo para outras dimensões, entendeu? Até porque eu preciso rir. Se eu não tiver energia para rir, lascou-se. Então, eu vou observando e vou dosando a minha energia de forma que, se aquilo pode me retroalimentar, se aquilo está me representando, se aquilo está representando o momento que a gente está vivendo, porque o momento que a gente está vivendo é um momento associativo, sim, mas é um momento que precisa ser essencialmente democrático. Se você pega
movimentos que têm na raiz coisas velhas, aquilo vai tender a nascer torto e a dar errado, porque é a nova era, é uma nova tendência. E a gente tem que se fiscalizar para saber de que forma a gente está deixando, porque outra coisa que eu já falei, vou repetir, todo mundo tem um lado bom e tem um lado ruim, tem um lado velho e tem um lado criativo novo. E a gente tem que observar e tentar repetir, exercitar aquilo que está representando, aquilo que está coerente com o momento. Eu vou tentar resgatar uma fala da Annelise antes da oportunidade dela falar, para tentar avançar além do bom e do ruim. Ela falou sobre conselhos, e é um dos temas que vai ser falado futuramente na associação. O conselho, aí, cara, também entra um pouquinho para a gente elucidar, porque nem todo mundo tem essa visão que a Annelise tem. Quando a gente fala de associação, cara, o modo associativo, está lendo ali, vem desde a Grécia, 4.000 anos antes de Cristo, quando surgiram as cidades. E aí foi surgindo uma série de coisas, a democracia, o Estado, as organizações e o modo associativo, porque antigamente o homem era nômade e não vivia em grupo. E toda uma evolução desses papéis. Só que esses papéis eles se confundem. Então, por exemplo, hoje em dia, para simplificar, a gente pode ver associações em 3 grandes sentidos. A associação do Estado, ou seja, existe uma associação de pessoas que são representantes para organizar o Estado, aquele que organiza juridicamente a sociedade, juridicamente e não só juridicamente, tá? E isso eu estou falando porque foi uma visão que eu tive a partir do estudo de associações filantrópicas, associações do terceiro setor. Uma outra visão é a visão de mercado, ou seja, associações que a gente não chama de associação, a gente chama de sociedades, que são o mercado produtor, que produz trabalho e produz lucro. E o terceiro setor, que é chamado associação do terceiro setor, é a própria sociedade se organizando para elas se mexerem, funcionarem, sem dependerem nem do Estado e nem do mercado. Só que esses papéis eles acabam se misturando. Então, hoje em dia, quando a gente está falando em montar uma associação, a gente, dentro desse espectro brasileiro, porque o Brasil está pegando, mais uma vez, o modelo norte-americano. O que a gente vê hoje em dia em torno de terceiro setor é uma réplica cuspida, escarrada e mal feita do modelo americano. Tá? Nesse modelo, o Estado é uma coisa, o mercado é outra coisa e o terceiro setor somos nós. Mas, mesmo dentro disso, vocês vão perceber, eu vou dar alguns exemplos, a gente tem que tentar definir um papel que vai ficando cada vez mais difícil de você elaborar. Por exemplo, a PUC é uma associação do terceiro setor. Calma, Annelise, tu vai falar. A PUC é uma associação do terceiro setor. A Santa Casa de Misericórdia é uma associação do terceiro setor. E, no entanto, eu acredito que a maioria das pessoas achassem que era uma empresa para gerar lucro, e não é. Entendeu? E, hoje em dia, dentro dessa visão norte-americana de terceiro setor, as associações elas podem e devem gerar lucro. A questão toda é que esse lucro não deve ser distribuído entre associados. Esse lucro precisa ser reinvestido na própria função. Então, você vê o seguinte, a possibilidade de atuação é enorme. Só que, se a gente não tiver
uma coerência, uma força para definir os nossos papéis, a gente vai se perder. Porque não adianta, pô, eu quero fazer uma estatística, eu quero fazer um... Gente, é muita coisa. Então, a gente tem que primeiro estar unidos. A gente primeiro tem que acreditar um no outro, para depois a gente começar a entrar no aspecto burocrático da formação da associação. Annelise. Gente, eu avisei que eu tinha que sair às 8h15, eu estou dando uma estendida, porque eu acho bom fazer uma associação. Ela vem regrar algo muito importante, que é as 2 leis dos líderes do yoga do riso, conforme o Madame Kataria. A gente ri da gente e a gente ri com o outro, porque isso está se dispersando numa ignorância de muita agressão, muita ironia e muito sarcasmo, que é a característica do nosso humor cáustico aqui do nosso país. Então, tem vários tipos de risada e a associação vem regrar e aí dá um selo de qualidade para os líderes, que quem não pratica essa regra, se desvirtua, não vai ter o aval da organização que está surgindo. Eu acho que é bom. E me despeço, sinto muito, preciso sair que eu tenho um outro compromisso. Coraçãozinho, obrigada, Dani. Boa, obrigado, Annelise. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Eu vou... Agora, quando eu estava falando de como, eu estava falando da gente... como é que a gente vai fazer isso? Eu estava falando sobre o fato da gente, primeiro, poder se aproximar, poder nivelar os conhecimentos em torno do que é uma associação, poder nivelar um pouco também sobre essa coisa, se é bom ou se é ruim, quais os aspectos podem ser positivos e quais os aspectos que podem ser negativos do movimento associativo, entendeu? E isso tudo eu estou falando, lógico, a partir da minha experiência. Eu não posso falar, por exemplo, pela Karina, eu não posso falar pelo Marcelo Pinto, não posso falar pelo Sandro, mas, no meu ponto de vista, essas coisas muito sutis e essenciais são as sementes daquilo que a gente está querendo criar. Se a gente não fortalece esse tipo de coisa, amanhã isso pode estar prejudicando os nossos objetivos mais concretos. Tá? Agora, o que eu botei aqui? Por quê? Por que a gente precisa de uma associação do riso? A Annelise acabou de citar uma, e o Marcelo Pinto é uma pessoa que faz parte da história, mas não só faz parte da história por uma questão temporal, é porque ele vem fazendo coisas que constroem, e até isso, o aspecto histórico do yoga do riso tem que ser resgatado para que a gente possa ter uma consciência daquilo que a gente está tratando. Porque eu, por exemplo, o Fernando, Rony, Silvia, todo mundo que está aqui são pessoas que são muito recentes nessa história do yoga do riso. Então, a gente precisa conhecer melhor o trabalho não só do Marcelo Pinto, mas do André De Rose, que também é outra pessoa que vem fazendo um trabalho não diretamente conectado do yoga do riso, mas do yoga e do riso separadamente se encontrando, mas não com a estrutura que o Madame Kataria criou. Mas eles são contemporâneos, só para vocês terem uma noção. Esse é um porquê, fazer um resgate histórico, porque toda vez que você vai querer dar um curso, vai fazer alguma coisa, você tem que resgatar as raízes daquilo. Não só as sutilezas, as raízes também, como é que aquilo veio se formando. Então, o Marcelo tem muita noção em torno disso.
E ele fala justamente isso, que é preciso, e aí tem que tomar cuidado, porque quando a Annelise fala um selo talvez seja uma coisa muito restritiva, muito direta, muito, como é que se diz, cristalizadora. E aí, certamente, vai encontrar posições de alguns que são mais práticos, que procuram sempre o aspecto mais prático do riso. Porque o riso tem que ser livre. E se você cria um selo querendo exigir comportamento, você está criando uma categoria, a categoria daqueles que riem de acordo com a regra e aqueles que não riem de acordo com a regra. Mas eu acho válido, sim, você fazer uma campanha de esclarecimento do riso, uma campanha que vai orientar, que dê um norte para as pessoas sobre se ela está fazendo um riso que é libertário, que é um riso que vai construir, que vai trazer benefícios coletivos, ou se é um riso que vai separar. E isso é uma questão também muito difícil de ser avaliada. Tanto é que o Saber do Riso vem discutindo ética, e eu ainda não consegui chegar numa fala que possa ser um norte para a gente se orientar, porque dentro do meio artístico, a arte não pode ter limite, e o riso é uma arte, entendeu? Então, você, de repente, querer colocar um limite ético dentro da... E a ética também, a gente já discutiu isso, não vamos entrar muito dos detalhes. Por quê e para quê? Parecem coisas que são bem parecidas, mas não são. Para quê? Onde é que a gente está querendo chegar com tudo isso? Vocês já pararam para pensar nisso? Pois é uma discussão que a gente precisa discutir bastante, porque dentro do... Quem faz um estudo um pouco maior sobre... Eu vou até aproveitar para falar o seguinte, gente, às vezes a gente é cercado de boas intenções, eu acredito que é o caso de todo mundo aqui, eu já falei que todo mundo aqui pode ter oposição de pensamento, pode ser o que for, mas eu tenho convicção de que todo mundo aqui está querendo construir um yoga do riso melhor e com mais benefício para todo mundo. Tá? Só que boa vontade, que nem o pessoal fala, de boa vontade, o inferno está cheio, alguma coisa desse tipo, é o caso. Por mais boa vontade que a gente tenha, se a gente não tiver certas ferramentas, como o conhecimento, não aproveitar a história das associações. A gente precisa conhecer mais o que existe sobre associações, porque eu não estou falando aqui de uma festinha, eu não estou falando aqui, sei lá, de um centro cultural, eu estou falando de, apesar que centro cultural também pode ser uma associação, eu estou falando de um movimento associativo que já acontece há muito tempo. E se a gente não conhece como é que isso se deu, a gente corre o risco de querer reinventar a história, ter que passar tudo novamente, todos os sufocos, e isso não vai a lugar nenhum. Então, existem lugares para você estudar isso, e de graça. Então, aí é que eu falo, eu quero montar uma associação, tá? Qual é o conhecimento que você tem sobre associação? Mais ou menos. Aí eu faço parte de uma associação. Então, tá, tu faz parte de uma associação, a associação que você tem quantos representantes, atua há quanto tempo, qual é a capacidade de engajamento social dessa associação, como é que funciona isso? Porque você ser líder, ser presidente de uma associação que tem 2 ou 3 pessoas e tem até alguns projetos, você tem alguns projetos, mas esses projetos têm, como é que se diz, repercussão nacional, ela atinge os objetivos, também nada impede você fazer uma associação com essa finalidade. Olha, eu posso chegar e dizer, vou fazer uma associação, eu, Fernando, a Dani e o Rony. Nós queremos promover o riso só na internet e com grupo fechado. A gente faz uma associação,
Se quiser, vá lá e como é que se diz? Faz o regimento, o estatuto, regimento interno, registra e passamos a trabalhar restritamente. Agora, quando você quer fazer uma associação nacional para levar benefício para milhares de brasileiros, que quer atingir, quer definir os rumos do yoga do riso no Brasil, essa coisa tem que ter uma amplitude, tem que ter ferramentas para isso. E uma das ferramentas que precisa é dinheiro. Hoje em dia, para se conseguir dinheiro, é uma coisa complexa. Conforme eu falei anteriormente, os papéis se confundem. Hoje em dia, uma associação é uma empresa, gente. Se você quiser fazer uma coisa oficial, você vai ter que registrar, vai ter que ter despesa, vai ter que fazer declaração de imposto de renda, vai ter que fazer uma série de coisas, vai ter que ter assessoria jurídica. Cara, será que a maioria das pessoas aqui tiveram empresas bem-sucedidas? Sabem qual é a dificuldade de ter uma empresa, um empreendimento? Pois é. Então, a gente precisa ter ferramentas. Eu vou ter que encerrar, e aí eu quero dizer para vocês o seguinte: se alguém tiver realmente disposto a levar um empreendimento de sucesso, vai ter que dedicar muita energia, tá? E quando eu falo muita energia, é muita mesmo, tá? E quiser colaborar, tudo bem, cada um pode colaborar participando só da reunião, dando uma opinião, mas a gente vai precisar, quanto maior a amplitude for, quanto maior forem os seus objetivos, mais ferramentas e mais energia a gente vai precisar colocar, tá? E mais pessoas vão ter que estar envolvidas com esse comprometimento. Existe uma coisa chamada, deve existir outras, mas existe um site chamado Escola do Terceiro Setor, que tem vários cursos, mas, cara, é difícil até de você escolher. Eu vou disponibilizar, mas isso, cara, tem tempo. Mas eu estou falando o seguinte: se a gente não se instrumentalizar para ter uma organização de sucesso, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Só com a boa vontade, só com amor no coração, a gente não vive um mundo que sustente só a partir disso. Isso é fundamental, mas só isso não vai a lugar nenhum. E aí a gente vai fechar daquela mesma forma e gostosa de sempre, rindo. Sim.